Oi! Nesse vídeo a gente vai começar a estudar sobre o direito civil e eu vou começar com a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que antigamente era chamada de LIC, Lei de Introdução ao Código Civil. Mas por que será então que ela teve o seu nome alterado? Porque, apesar de sim a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro introduzir o Código Civil, todas as outras normas do nosso ordenamento jurídico vão seguir os seus fundamentos por ela ter o seu caráter universal. Então, a LINDB não é uma norma que vai falar sobre pessoas e as suas relações. A LINDB é uma norma que fala sobre normas, como que se dá a vigência, como que se dá a aplicação da norma no tempo, no espaço, e é exatamente sobre isso que a gente vai começar a estudar. Toda lei, ela passa por um processo. Primeiro, a lei ela será elaborada, né? Posteriormente, depois da sua elaboração, ela será promulgada, ela terá atestada a sua existência. Passando para o outro passo, ela vai ser publicada e só então ela terá a sua força obrigatória, ela terá finalmente a sua eficácia perante a sociedade com a sua entrada em vigor. Só que a população ela precisa de um tempo para conhecer a nova lei, para se adaptar à nova lei. E esse período é chamado de vacatio legis. A vacatio legis está lá descrita no artigo 1º. E lá vai dizer assim, mais ou menos, olha, quando a lei não dispuser o contrário, o vacatio legis, o período de adaptação da população, será de 45 dias. Então, o que isso significa? Que não é obrigatoriamente 45 dias. Quando a lei não falar nada acerca do período de vacatio legis, vai ser de 45 dias. Lá na Lei 9598, no seu artigo 8º, vai dizer o seguinte, se a lei não seguir a regra, dos 45 dias, ela terá que dizer qual vai ser o prazo da vacatio legis de forma expressa, e esse prazo deverá ser um prazo razoável. E ainda existe sim a possibilidade de uma lei ela entrar em vigor na data da sua publicação, mas será nos casos das leis de pequena repercussão. E aí, em relação aos estados estrangeiros, como é que se dá então o período de adaptação dos estados estrangeiros a uma norma brasileira? Lá, o período de vacatio legis será de 3 meses. Então, resumindo, em regra, a vacatio legis aqui no Brasil, 45 dias, quando não dispuser o contrário, ou seja, podem existir prazos de 6 meses, 5 dias, 2 dias, a lei que vai dizer de forma expressa e deverá ser um prazo razoável, existindo também a possibilidade das leis de pequena repercussão poderem entrar em vigor na data da sua publicação. E estados estrangeiros, período de vacatio legis de 3 meses. E como é que se dá a contagem do prazo, então, da vacatio legis? Aqui é um pouquinho diferente da contagem do prazo de outros ramos do direito. Nós vamos incluir a data do início, vamos incluir a data final e ela entrará em vigor na data subsequente. Entendi nada, tá? Vamos dar um exemplo. Eu trouxe aqui uma lei que foi publicada no dia 1º de julho de 2020. E lá está dizendo expressamente que ela vai entrar em vigor em 5 dias. Então, o período de vacatio legis será de 5 dias. Então, a gente vai incluir a data do início, ou seja, inclui o dia 1º, conta 2, 3, 4, 5 e vai entrar em vigor no dia 6. Independentemente de ser feriado ou final de semana, Não é porque é final de semana que a gente vai ter que deixar de cumprir lei. Então, independentemente de ser feriado ou final de semana, a lei, então, ela vai entrar em vigor. Só que aqui, essa regra, ela não vai ser aplicada nem a decretos e nem a regulamentos. E a gente tem algo chamado de vigência sincrônica. O que significa? Significa que a lei ela vai entrar em vigor na mesma data em todo o território nacional. Não existe isso de um estado entrar numa data, outro estado entrar no outro. Vai entrar em vigor no mesmo dia para todo mundo. E dando continuidade, então, a gente passa para o tópico de correção do texto de lei. Acontece muitas vezes da lei ela vir com erros materiais, erros substanciais. Será que o juiz ele pode corrigir esses erros? Então, se ele se deparar, por exemplo, com uma lei que está escrito lá, com certeza tudo junto, será que ele pode corrigir aquilo? Bom, em relação a esses erros materiais, como erros ortográficos, o juiz ele pode sim corrigir. Mas nos casos dos erros substanciais, que são aqueles erros que vão alterar o sentido da norma, não, o juiz não pode corrigir. Tá, e vai ficar lá errado? Não, não vai ficar lá errado. Mas existem 2 momentos, 2 situações em que essas leis elas deverão ser alteradas e deverão ser seguidas as seguintes regras. Se
ainda tiver no período de vacatio legis, ou seja, esse período entre a publicação e a entrada em vigor, né, que a gente chama de período de adaptação, de conhecimento da população acerca da lei, a gente vai ter uma nova publicação. E aí vai zerar o prazo do vacatio legis e vai contar tudo de novo. Mas se a lei ela já estiver em vigor, ela já estiver com a sua força obrigatória, aí somente com uma nova lei para corrigir esse erro. Passando para o próximo tópico, que é em relação ao princípio da continuidade, de regra, a lei ela tem caráter permanente, ou seja, né, ela vai ficar ali até que outra lei a modifique ou a revogue. Claro que existem alguns casos de leis temporárias, né, mas isso é uma exceção. Por exemplo, em época de Olimpíada, em época de Copa do Mundo, nós temos algumas leis temporárias que só serão aplicadas naquela época, né? Então, mas em regra, a lei tem caráter permanente. Como eu disse, a lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. E as disposições gerais ou especiais, que são aquelas que vão meio que operacionalizar a lei, elas não modificam e nem revogam a lei, tá? Isso aqui é só um adendo para vocês saberem. Mas aí eu disse que, então, a lei ela vai continuar em vigor até que haja uma modificação ou uma revogação. Modificação a gente já sabe o que é, porque a palavra diz tudo. Mas o que é uma revogação? A revogação é o seguinte, como dizia um professor meu, a revogação não é aquele instituto que vai matar a lei para sempre, retirar para sempre do ordenamento jurídico. A revogação ela vai tirar só a força obrigatória, a eficácia da lei, porque vão existir casos em que a gente vai poder usar uma lei que já foi revogada. Mas aqui a revogação, então, ela vai poder ocorrer de duas formas, de forma expressa ou de forma tácita. Expressa já diz tudo, né? Surgiu uma nova lei e vai dizer, olha, essa lei vai revogar a anterior. Mas acontece de muitas vezes a lei não dizer nada. Então a gente pode ter um caso de revogação tácita. Quando é que isso vai ocorrer? A revogação tácita ocorre quando a lei nova ela for completamente incompatível com a lei anterior, ou quando ela regular inteiramente acerca da lei anterior. Aí nós teremos então o caso da revogação tácita. E aí a revogação ela pode ser total ou parcial. A gente chama a revogação total de abrogação e a revogação parcial de derrogação. Eu utilizei o seguinte para memorizar isso aqui. Esse ab me lembrava absoluto e aí eu acabei memorizando que total era a abrogação. E aqui, como eu disse anteriormente, existe a possibilidade de uma lei revogada ser aplicada novamente. Isso se dá por conta do fenômeno da extratividade. A extratividade da lei, ela se dá de duas formas, com a retroatividade e com a ultratividade. A retroatividade ela vai acontecer quando uma lei que nem existia ainda, poderá voltar no tempo e ser aplicado a um caso que, enfim, foi praticado na época que ela não existia. Eu trouxe um exemplo, trouxe aqui numa folhinha porque não coube no quadro, mas eu não sei se vocês vão conseguir ver direito. Aqui eu coloquei que tinha uma lei A que falava sobre um determinado crime e dava a esse crime 4 anos de pena de reclusão. Posteriormente, lá em 2005, surgiu a Lei B, que revogou a Lei A e deu a esse mesmo crime um período de 2 anos, uma pena de 2 anos de reclusão. Digamos que João cometeu um crime no ano de 2003, ou seja, quando João cometeu esse crime, estava em vigor a Lei A. E aí, né, João só foi a julgamento no ano de 2006, ou seja, no ano da Lei B, da nova lei. Qual será então a lei que será aplicada ao caso de João? No direito penal, gente, a gente tem um caso de retroatividade benéfica, ou seja, quando a lei beneficiar o réu, ela será aplicada a ele. Então, no caso, a lei B de 2 anos de reclusão vai beneficiar João, então será ela que será aplicada. Então, ela não existia na época que João cometeu o crime, mas ela vai voltar no tempo e será aplicada ao caso de João. Vai acontecer então a retroatividade da lei. A outra atividade é diferente. Eu trouxe aqui um exemplo em relação a contratos. Digamos que em 2005 eu assinei um contrato com base na Lei A. E aí, em 2007, surgiu a Lei B e revogou a Lei A, dando novas regras ao contrato que eu fiz. Então, eu comecei a ter problemas com o meu contrato no ano de 2010 e vou entrar com ação judicial acerca disso, para tentar resolver o meu conflito. A lei que será aplicada será a lei de 2005, nós teremos a ultratividade da lei, ou seja, a Lei A que foi revogada será aplicada ao meu caso. Por quê? Aqui no direito contratual, a gente vai ver isso quando a gente falar de contratos,
existe uma teoria chamada tempus regi actum, ou seja, os atos eles serão regidos pelas normas, pelas leis que estavam vigentes na época em que foram praticados. Bom, essa foi só a primeira parte da LINDB. Espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham compreendido. E no próximo vídeo eu darei continuidade. Qualquer crítica, qualquer sugestão, qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu vou ler e vou respondê-los. Muito obrigada e até a parte 2.